Bom, pessoal, passando mais um tópico do nosso programa de hoje, a gente está aqui sobre um assunto que também tem rondado bastante, pipocado bastante nas redes sociais, que é Gabigol no Palmeiras. Ih, calma aí, Gabigol? Calma aí, já. Pois é, Gabigol no Palmeiras, surgiu esse burburinho, Leila já foi questionada a respeito. Ele se encaixa perfeitamente naquilo que o Abel pediu. No início do Paulistão, ele fala: eu quero um atacante, quero que seja experiente e que conheça o futebol brasileiro. Bom, o Gabigol no futebol brasileiro, a gente sabe que tem números impressionantes. Na Europa não deu certo, mas isso é outro ponto. E eu queria saber de vocês: o Gabigol é o substituto ideal para o Endrick? Se o Palmeiras vai perder o Endrick no meio do ano, o Gabigol seria esse cara que chegaria e resolveria? Vamos lá. Comecei com o Danilo na última, vamos com o Luiz e depois a gente retoma com o Lavieri. Bom, primeiro a gente tem que ver o cenário se o Gabigol irá ou não. Deixa os likes. É verdade, Exato, né? tem que deixar o like. Primeiro a gente tem que saber se o Gabigol vai escapar dessa punição, né? O cenário, pelo menos que a gente já ouviu conversando com pessoas até especializadas em direito desportivo, a gente sabe que vai ser complicado ele escapar dessa punição, que o CAS, né, que a gente fala ali, não é um órgão, não é um STJD, né, que muitas vezes a pena acaba se transformando numa pena de cesta básica, uma pena de multa, alguma coisa do gênero, né? Mas nesse cenário, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu acho... futebol a gente fala que tudo pode acontecer, não vou usar o chavão, uma caixinha de surpresa, mas eu vejo um cenário bem difícil do Gabigol, até pela questão financeira, né, de investimento do Palmeiras, de tudo que acontece, vai ser difícil. E ele realmente tem um contrato com o Flamengo, né? A gente viu quando falou, o Marcos Braz disse que a questão da renovação, que era um sonho de ambas as partes, né? Começaram o namoro e depois desse namoro deu uma esfriada, até porque depois o Gabigol perdeu espaço no Flamengo e eles não viram esse momento para discutir essa renovação de contrato. Às vezes eu acho que parece assim, que jogam essas coisas, eu posso estar fazendo uma ilação, para manter o Gabigol na mídia, sabe? Olha, eu tô aqui, olha, vamos fazer essa situação, olha o Gabigol pode... Mas primeiro, a opção é o Flamengo. Primeiro é a punição. Beleza, escapou da punição, muito certamente vai ser discutido uma renovação de contrato, porque ele gosta de jogar no Flamengo, tem recordes mais recordes ali, e ele pode ficar. Depois, outros clubes, Palmeiras, porque tem um elenco vitorioso, um elenco que pode projetá-lo e deixá-lo a saída do Endrick, que começam a fazer essas ligações. Mas eu acho que tem etapas aí, viu, Latifi, Danilo? Vamos primeiro ver a situação do jogador, depois ver se ele vai renovar com o Flamengo ou não, porque ele tem mais um ano de contrato, e aí depois entra outros times. Em resumo, eu tô com o Danilo, eu acho muito difícil e depois, chegando nessa terceira etapa, ele não renovando com o Flamengo, acho muito difícil que ele seja esse homem para jogar no Palmeiras. Danilo, antes de você falar, só queria pontuar alguns pitacos do pessoal que está acompanhando a gente. O Edrivan Barbosa diz... Não, Isabela diz, nada de Gabriel Barbosa no Palmeiras, ele é ex-jogador. A Silvanilton Santos Gomes, Gabriel Barbosa não é perfil do Abel Ferreira, não tem como jogador sem disciplina, acaba o ambiente de qualquer clube, laranja podre. E aí, Lavieri? Gabigol é tudo isso? Pois é, então... primeiro de tudo, mais de 200 pessoas e poucos likes, pelo amor de Deus, deem os seus likes, passem para os coleguinhas, para os grupos de WhatsApp, esses grupos de amendoins que vocês têm aí, de palmeirenses amendoim, de amigos, passem todos que a gente está aqui na live ao vivo com vocês para conversar sobre isso. Gabigol, vamos lá. Primeiro, eu concordo com o que o Rosa disse, inclusive o Mauro César, nosso colega aqui do UOL, também colocou isso no Twitter. O Gabigol, ele primeiro tem que saber quando ele vai poder voltar a jogar. Ele não pode nem treinar no Flamengo atualmente. E aí, no momento, ele acaba aparecendo em notícias e sendo falado em alguns momentos.
sendo que a gente nem sabe quando ele vai poder voltar a jogar. E outra, dependendo de como for a punição, se realmente a punição for mantida, não pode, não tem como o Gabigol já ser transferido, porque o Flamengo pode até exercer eventualmente uma obrigação do Gabigol renovar o contrato, já que ele teve que congelar o contrato de agora, ele não pode cumprir o que ele faz, que é no caso o que ele é contratado para fazer por conta da punição do doping. É muito nebuloso esse cenário todo de Gabigol, para a gente ter certeza, para a gente poder falar e tratar de Gabigol como reforço de algum time. Em todo caso, vamos imaginar aqui uma situação que amanhã ou depois ele consiga se livrar da punição e ele esteja disponível no mercado. Ele é o cara que vai substituir o Endrick. O Gabigol, a carreira toda, teve um problema de comportamento em todos os lugares que ele passou. No Santos, na seleção olímpica, na seleção principal, na Inter de Milão, no Benfica e agora até no Flamengo também. Qual que é o problema de comportamento dele? Na parte ruim da carreira, na parte ruim do momento da temporada, quando ele ouve um não, quando ele é contrariado, ele reage muito mal em todos os lugares por qual ele passou. Todos os times que ele passou teve o mesmo problema. E no Palmeiras tem um cara que manda em todo mundo. Mandou no Dudu. Quando ele chegou, o Abel Ferreira, o Dudu era maior que ele. Ele pôs o Dudu para respeitar tudo que ele mandava. Scarpa, o Everton, não importa. Gustavo Gomes, Marcos Rocha, os caras que já tinham tempos de Palmeiras. O Abel chegou e colocou ordem. Então eu tenho dúvida se o Gabigol conseguiria se adequar a esse perfil que é exigido pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Qual é a grande questão? Ele sabe que se chegar no Palmeiras, o Abel é muito maior que ele. Então talvez ele ligue um sinalzinho de alerta. Ele vai chegar num lugar que vai precisar respeitar o que o Abel fala. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele consegue se adequar, porque o Gabigol é um cara que lida muito mal com o não. Lida muito mal quando é contrariado. Então, muito mais pelo perfil fora de campo, muito mais pelo perfil dos momentos turbulentos e ruins, eu tenho minhas dúvidas se o Gabigol se encaixa. Porque o Gabigol jogando bola, como ele jogou em 2019, 2020 no Flamengo, meu Deus do céu, um baita jogador. Faria 35 gols por temporada e olhe lá no Palmeiras, se o Palmeiras se encaixar com esse time que está montando. Mas ele está disposto a mudar esse comportamento fora de campo? Ele está disposto a se adequar e entrar na política que tem o Abel Ferreira para deixar esse time vitorioso do jeito que é? Eu tenho mais dúvida em relação a isso do que em relação à parte técnica, porque tecnicamente ele é um baita jogador. O Latif, eu até acho que eu acrescentaria aí, a gente que acompanha muito as redes sociais e antissociais, e aí até quem está nos dando o prestígio da audiência já levantaram essa história, né? O Gabigol é um ex-jogador, o Gabigol é isso, o Gabigol não é de grupo, o Gabigol... A gente lembra quantas e quantas provocações o Gabigol fez contra o Palmeiras, quantas e quantas vezes ele nas entrevistas, né? E se a gente puxar aí os inúmeros vídeos que tem do Gabigol falando do Palmeiras, se a torcida que corneta bastante, a torcida que tem um peso muito grande nas chegadas de jogadores, né, nessa coisa, se a torcida vai aceitar o Gabigol pelo passado dele, né, aquele jogador, bola ele vai ter, ele tem, né, ele tem bola para ser titular no Palmeiras e qualquer equipe do Brasil. Mas o histórico dele em jogos contra o Palmeiras, desde a época do Santos, a gente vê um jogador que gosta muito de provocar e umas provocações que o torcedor guarda com certo rancor, né? Então, vamos ver se numa situação dessa a gente fazer uma enquete aí, perguntar para o torcedor se ele quer o Gabigol no Palmeiras. Eu tenho muitas dúvidas se o torcedor vai votar para que ele seja contratado, e ainda mais por lugar do Endrick, né? Ainda mais por um jogador que já está deixando muita saudade no torcedor palmeirense, Latif e Danilo. Eu tenho essa dúvida também, o Rosa e Latif, mas assim, ó, vou te falar, primeiro Palmeiras e Corinthians que ele entrar, mete o gol e faz aqui para a torcida, ó. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. O primeiro gol que ele meter e fizer assim na bandeirinha lá do Allianz... Mas eu concordo que a lupa vai estar ligada nele. Isso que você falou, é assim, ele não vai ter... os caras não vão ter paciência que tem, por exemplo, com o Endrick, com o Luiz Guilherme. E olhe lá, hein? Porque até com o Endrick, até com o Luiz Guilherme, os caras não têm tanta paciência. Então, o Everton não tem paciência? Então, o Everton, que eles não têm paciência. Esse é o meu ponto. Eu acho que, de repente, não vai ter tanta essa paciência quanto a gente imagina, mas se o Gabigol entrar e jogar bola... Agora, Gabriel por Gabriel,
Sabe o que tem que fazer, ô Rosa e Latifi? Aproveita que o Arsenal vai dar mais uma senhora pipocada lá na Inglaterra, liga pro Jesus e fala, vem cá, meu amigão, chega, desiste, aí você não vai ganhar nada, volta pro Palmeiras, você tá falando um monte de vezes que ia vir pro Palmeiras. Esse sim seria para mim um belo de um reforço. Dá um jeito, fala com o Arsenal lá, fala, tô sem clima em casa, preciso voltar pro Brasil, e sei lá. A gente tem mais comentários sobre o Gabriel Barbosa. O Daniel Santana, ele fala, ter a marra do Romário é fácil, difícil é ter futebol. O Alex Santana mandou, deixa essa bomba na Gávea mesmo. Gabigol não chega nem aos pés do garoto Endrick, mas seria uma opção interessante, disse o Manuel Messias. O Vitor Pierre mandou, Gabigol está perdoado, vem para o Mundial de 2025, Gabigol. A galera tá dividida, o Gabigol é uma figura muito importante no futebol brasileiro, que ele ou você ama ou você odeia, não tem como ficar no meio termo, mas sem dúvida é um grande jogador.